Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete Jaqueline e hoje eu vou te dar algumas dicas para produzir bons resumos e artigos de opinião. Vamos lá? Bem, você costuma, na sua escola ou até mesmo em outro ambiente, realizar resumos? Se sim, ao produzi-los, que estratégia você utiliza? Você reelabora algum trecho, você cita, transforma aí o discurso direto no indireto, ou você não tem nem noção do que eu estou falando? Então, vou te dar algumas dicas e explicar um pouquinho sobre isso. Afinal, então, professor, o que é um resumo? Bem, o gênero resumo é um texto que apresenta as informações básicas de um texto pré-existente, de maneira sucinta e seletiva. Ou seja, você tem um texto de 4, 5 páginas, por exemplo, e você vai extrair as principais ideias de maneira objetiva desse texto. Então, de certa forma, usa-se um gênero textual e o transforma em outro, com características completamente diferentes, mas contendo informações basilares do texto anterior. Então, vai aí algumas dicas de como fazer um bom resumo. A primeira delas é: faça uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada, para você compreender o todo que esse texto está dizendo. Em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base para o seu resumo, ou até mesmo as ideias. Selecione os fatos mais importantes desse texto e lembre-se sempre de utilizar uma linguagem clara e concisa, ou seja, sem divagar muito. Esse texto ele tem que ser muito objetivo. Se você faz um resumo muito extenso, muito próximo da extensão do texto que está sendo resumido, o leitor, então, ele vai ler diretamente o texto e não o seu resumo. Lembre-se disso, tem que ser algo objetivo, sucinto. Não use frases originais do autor. Tem gente que pensa que fazer resumo é simplesmente copiar trechos do texto. Resumir não é simplificar trechos do texto, né? Resumir é compreender a ideia. Uma outra dica, por exemplo, é quando você vai lendo parágrafo por parágrafo e vai condensando a ideia. Esse parágrafo está falando sobre o quê? Apresenta qual ideia? A ideia desse parágrafo é essa. Então, o resumo tem que partir desse olhar, dessa perspectiva, tá? Mais outras dicas. Suprima ideias ou fatos secundários. Tudo que contribua para um estilo do texto. Repetições e redundâncias, expressões como ou seja e isto é, que tem um caráter explicativo, além de pormenores desnecessários. Então, quando você elabora um resumo, um texto ele pode trazer inúmeras informações e pode voltar em algumas que já foram ditas. Então, você não tem que ficar repetindo essas informações. Então, suprima isso do seu resumo, retire, né? Troque frases por outras que sejam mais sucintas, mantenha a linha principal do texto. E uma coisa muito interessante é transforme o discurso direto em discurso indireto. Por exemplo, em um texto científico, um artigo de opinião, uma divulgação de um texto científico, há muitas citações de autores e essas citações aparecem na ordem direta, ou seja, como aqueles autores estudados disseram, quem está elaborando o artigo coloca essa fala no seu texto. Geralmente elas aparecem entre aspas, né, para demarcar esse discurso direto. Então você tem que fazer uma paráfrase, né? Então, ao invés de copiar aquela fala, você transforma para o discurso indireto, ou seja, o narrador daquele texto está falando ao invés de quem está sendo citado. Então, é uma forma de parafrasear, de transformar no discurso indireto. Reduza o texto, olha só, cerca de 2/3 da sua extensão original em tamanho ou número de palavras. Então, tem que ter essa proporção, tá?
À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial. Você não pode opinar, trazer a sua opinião ali no resumo, porque não é esse compromisso que você tem com o texto. O seu texto é de simplesmente facilitar ou, de certa forma, como diz o gênero, resumir as informações que estão lá e não acrescentar nada, não emitir a sua opinião. Quando você está emitindo a sua opinião em um texto, nós temos como exemplo o gênero artigo de opinião, que inclusive é o que nós vamos falar agora. Então, afinal, o que é um artigo de opinião? Vamos então ler rapidamente aqui uma conceituação. O artigo de opinião é um texto de cunho jornalístico, argumentativo, cuja finalidade é a de expor o ponto de vista do autor a respeito de um assunto de relevância social, política ou econômica. Para isso, é preciso que o autor mobilize argumentos capazes de convencer o leitor da sua opinião. Além disso, ele apresenta o posicionamento crítico de pessoas especializadas no assunto sobre os temas mais pertinentes no atual momento. A linguagem utilizada faz parte da norma culta da língua portuguesa e é padronizada. Então, esse texto argumentativo permite que, diferente do resumo, você possa expor o seu ponto de vista. Mas existe uma organização lógica e pontual dentro do artigo de opinião para que você faça isso. Então, a primeira coisa é definir qual é o seu posicionamento em relação ao tema desse texto. Vou te dar algumas dicas, então, de como elaborar um bom artigo de opinião. Olha aí na sua telinha. Primeiro, apresente uma tese clara e objetiva. Professor, o que é a tese? É o ponto de vista central do texto. Então, logo no primeiro parágrafo, essa tese precisa estar ali clara, nítida, relacionada, claro, ao tema do seu texto. Já nos parágrafos seguintes, expõe argumentos que reforcem o ponto de vista que você está defendendo. Por quê, professor? Porque os argumentos, eles dão condições para sustentar o ponto de vista expresso no texto. O argumento, gente, diferente do ponto de vista, ele é utilizado para reforçá-lo. Então, entendam isso. O argumento serve para reforçar, para comprovar a ideia que você está defendendo. Outra coisa, utilize para subsidiar seus argumentos dados históricos, dados de pesquisa, inclusive dados estatísticos, a fala de especialistas, um discurso de autoridade que nós chamamos. Traga exemplos a partir de situações, de dados da realidade. Você até pode trazer narrativas ou outras explicações também. O importante é que você mobilize esses argumentos para ir construindo a sua defesa do seu ponto de vista. E outra coisa, evite repetição de ideias, expressões redundantes, ambiguidade. Por exemplo, tem gente que vai começar o texto dizendo: hoje em dia, a cada vez que passa, cada vez mais. Para que ficar repetindo esse tipo de ideia? Está enchendo linguiça, como dizem por aí. Bem, então, com essas dicas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar um texto argumentativo, se posicionando a respeito de um determinado tema e vai ter muito sucesso na produção do seu texto. Falando nisso, que tal praticar essa escrita do texto argumentativo realizando atividade no portal Conexão Escola? Acesse a nossa atividade lá e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Foi muito bom estar com vocês e os espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.